O medo das vítimas em denunciar, aliado à falta de capacitação dos operadores do direito, também contribui para a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. E sobre essas políticas de inclusão e capacitação de agentes públicos, aqui nós vamos conversar com Rita Mendonça, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB. Rita, como chegam à comissão muitas denúncias de discriminação contra a comunidade LGBT? Veja só, ainda é tímida, né? Essa notícia ainda é muito tímida, até porque as pessoas, infelizmente, elas têm muita vergonha em função da nossa educação, de tratarem, de discutirem sobre a sua identidade de gênero e sua sexualidade. Então, as denúncias ainda não são frequentes, mas a gente sabe sim que acontece na prática, né? Inclusive, nós usamos também dados do Disque 100, que é um número nacional de denúncias de violação de direitos humanos, e onde, inclusive, aqui o estado de Alagoas, o número de denúncias por LGBTfobia é o recorde, principalmente Sertão e Agreste. É onde mais chega a denúncia do Disque 100. E a gente usa esses dados. Sertão e Agreste, né? Onde impera o coronelismo, né? Exatamente. Uhum. E isso estava enrustido, estava guardado, estava subnotificado e as pessoas passaram a ter mais coragem? Isso, eu acredito que assim como a questão da violência contra a mulher, o número, assim, a campanha maciça, né, esse acolhimento, porque normalmente quando a gente é vítima de discriminação, seja ela uma violência física, psicológica, a gente normalmente se acha culpado, de alguma forma, por ser diferente. E aí as campanhas maciças vão desmistificando isso. Somado também a que hoje a gente tem os veículos de comunicação tratando desse assunto com menos preconceito, né? Antes a gente via gays, por exemplo, nos programas humorísticos como motivo de piada. Hoje a gente já vê discussões sérias, né? A gente já vê histórias relevantes que mostram o sofrimento da pessoa, já que é uma orientação, não é algo que ela escolhe, né? Então é um conflito muito grande, porque todo mundo quer ser acolhido e ser padronizado dentro da sociedade. E quem não consegue sofre muito, né, com esse tipo de condição. Então isso tudo hoje a gente já consegue ver com facilidade. A internet também, ela dá para a gente essa possibilidade de conhecer novas experiências. Então tudo isso somado, as pessoas vêm tendo um pouco mais de tranquilidade, está longe de ser fácil, mas um pouco mais de tranquilidade para se identificar, né, e socialmente ter essa postura, né, de assumir que é uma pessoa com identidade diferenciada. E me parece que da legislação já é uma página virada, graças à Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher. Mas a comunidade LGBT também sofre, né? E pode-se utilizar da mesma lei ou ter uma similar. Como é que essa rede protetiva? Pode sim, porque a Maria da Penha ela pode ser alegada para situações onde a pessoa mais vulnerável daquela relação familiar está sendo oprimida. Isso. Mas assim, não é o ideal. Inclusive, na Maria da Penha, ela diz assim, especificamente, que a violência independe de gênero, de sexualidade. Assim, essa mulher, ela pode ser uma mulher trans, uma mulher cisgênero, né, independe. Desde que ela tenha essa identidade feminina que a gente associa à fragilidade, seria alguém que a gente poderia alegar a lei. Mas, na prática, a gente sabe que seria muito importante, muito significativo, algo mais direcionado para o público LGBT, porque a gente sabe que há uma resistência muito grande do Congresso, principalmente nesse formato atual, de legislar sobre as causas de diversidade sexual e de gênero. Por quê? A gente tem hoje um Congresso, como conhecido por todos, né, fundamentalista, basicamente com representantes de categorias muito tradicionais, muito endurecidas, né, com pouca flexibilidade de conviver com a diversidade, e aí esses grupos impedem que a pauta LGBT prossiga. Quando a gente tem alguma iniciativa de projeto de lei, normalmente esse projeto ele é trancado, a pauta é trancada para esse assunto. Começa a se colocar obstáculos, dificuldades, o processo fica parado muito tempo, se alega inúmeros recursos para que ele não caminhe e acaba que o assunto se adormece, acaba o mandato e a lei não acontece. Já teve um melhor momento? Já teve um melhor momento, sim. Inclusive hoje o Senado, nesse formato, né, atual, o Senado ele é mais avançado
do que a Câmara, que normalmente é o contrário, já que para ser senador você é um pouco mais velho, né? Mas hoje o Senado ele é mais moderno, mais para frente, digamos assim, do que a Câmara atual. Já teve, sim, outros momentos, mas isso depende muito. A gente está num momento político onde esse medo nosso social está fazendo aflorar com que as pessoas tragam como representante pessoas muito tradicionais, com valores muito tradicionais, e isso atrapalha, sim, qualquer segmento que está tentando se identificar ainda. A gente tratou também, quando nós chamamos para a entrevista, a relação da categoria do advogado. Né? Exatamente. Como é que ele tá preparado? Ele encara de que maneira esse problema? Isso, é outra categoria bastante tradicional, né? Os advogados, o meio jurídico todo. Nós fomos a última OAB do país a criar nossa comissão de diversidade sexual, já esse ano, em março. A gente tem a única OAB do país com uma mulher dirigente, que isso é muito significativo, né, para nós mulheres. Então, assim, estamos lutando para quebrar esses paradigmas. São seres humanos e não adianta, não é porque eu não aceito que vai parar de existir. As pessoas têm seus problemas, é muito alto o índice, aproveitando o mês amarelo, né? O índice de suicídio de pessoas LGBT. Então, é um assunto que nos interessa e que a gente tem que abordar, inclusive enquanto família, porque são os nossos familiares que passam por esse sofrimento. Mas, assim, o advogado não recebe, assim como não recebe de nenhuma outra área social de direitos humanos, informações muito consistentes. A gente vê de uma forma muito superficial que todo mundo tem direito igual, mas a gente não entra nas particularidades desse todo mundo, entre aspas, né? Então, ou você busca depois, enquanto profissional, se aprimorar, estudar, ou você não sai normalmente da faculdade com isso muito definido enquanto carga, né, de conhecimento. E não seria diferente com os nossos advogados, muitos dos quais nem assim, são anteriores até a Constituição, né, e não tiveram essa formação humanista muita ênfase nessa formação. Então, a comissão, inclusive, ela tem um encontro mensal. Esse mês de setembro vai acontecer no dia 26, durante a tarde, de 14 às 17, onde a gente se reúne com o movimento social LGBT, com profissionais do governo, os órgãos do governo que tem, governo municipal, estadual, mas que tem gerências, órgãos específicos que tratem dos interesses de pessoas LGBT, e os advogados, justamente para que a gente tenha facilidade de entender as necessidades do nosso cliente e atendê-las. Por exemplo, em áreas específicas, como a saúde, né? Nós temos órgãos de referência aqui no Estado com relação à saúde LGBT, nós temos órgãos de referência no Estado, na educação, e temos direitos específicos da pessoa dentro do sistema de educação, vindas enquanto orientações do MEC. Então, assim, a gente, enquanto advogado, precisa entender esse sistema para orientar o nosso cliente em como é que ele consegue realizar dignamente, né, as suas garantias de cidadania, e sabendo exatamente onde ir para não ser, muitas vezes, hostilizado, né, dependendo do jeito que ele se identifica, se veste, ou o nome que não corresponde muito com o jeito que a pessoa tem, né, o gênero. Então, para evitar que ele esteja nessa peregrinação, com esse requinte, infelizmente, de humilhação, a gente precisa, enquanto advogado, estar bem informado. E essa rede de atendimento, por exemplo, a comunidade LGBT se sente à vontade de ir numa delegacia fazer uma denúncia? Olha, já vem sendo bem diferente, né? Já vem melhorando bastante. Até porque a gente começou a ter também, que o que é que a gente tinha antes? Muitas pessoas morriam de crimes que tinham a ver com a sua sexualidade, mas era escondido, né, por parte da família. Hoje a gente não tem mais essa, digamos assim, essa não é a principal preocupação. A principal preocupação agora é muito mais a justiça, né, naquele caso específico. Então, hoje a gente tem pessoas chegando com esse questionamento e que querem ser atendidas com dignidade, independente da sua identidade. E aí a gente, enquanto advogado, tem que garantir isso. E para garantir, eu tenho que entender o direito, né? Eu tenho que entender que argumentos eu vou usar para defender esse cliente. Hoje, sim, a gente tem bem mais espaço para discutir essas questões. Inclusive, o próprio segmento, eles usam um termo que eu acho bem interessante. A gente costuma dizer, a pessoa saiu do armário. Eles dizem, a gente saiu do armário e quebramos o armário, para lá não se volta. Ou seja, é um problema, é uma questão que a gente precisa discutir, porque as consequências disso nos afetam como um todo. E estamos num momento de mudança, né? Já chega a eleição. Qual é a característica do eleitorado, né, da comunidade LGBT? Né? Porque me parece que, de acordo com a filosofia do Black Money, preto, comprar de preto,
Existe esse conceito dentro da comunidade LGBT de uma autoproteção, de se juntar e escolher pessoas que possam representar e facilitando esse diálogo com a sociedade? Uma coisa nova também que a gente tem e é boa é que as famílias hoje tentam administrar quando um ente seu se identifica uma pessoa LGBT, mas até bem pouco tempo a primeira postura da família era expulsar de casa. E aí essas pessoas vivendo na rua, muitas das quais se envolveram com prostituição e com crime para sobreviver, então é comum que o segmento tenha pessoas, muitas extremamente fluentes, mas com pouca educação formal, né? Pouca chance de ir à escola ou com a educação defasada. Então, a gente, agora, esse ano em particular, a gente tem um grupo significativo a nível de Brasil, inclusive, se colocando enquanto candidato, mas até então não era comum. O comum é que se apoiasse alguém que dizia simpático à causa, mas na prática a gente sabe que depois do mandato ganho não se acontecia conquistas, esse compromisso normalmente verbal não era cumprido. Inclusive deputados, senadores, aqueles que se identificam com a causa, vereadores, né? Isso. Foram achincalhados, né? E aconteceu inclusive processos de comportamento interno dentro das casas, né? Isso veio à tona. Nós estamos longe de conseguir respeitar e viver com harmonia com a diversidade. Mas já foi pior, a gente também não pode ficar sem esperança. Já foi pior, né? Nós já temos hoje condição de discutir, de ter esse tipo de diálogo. São pouquíssimos os representantes do segmento. A própria comissão da OAB, a gente montou e a princípio não tinha ninguém que se identificasse como pessoa LGBT, agora que estão se aproximando outros colegas, porque a gente sabe que, na prática, isso é uma razão para eu ser hostilizado. Então talvez é melhor que aquele eu fique sentimento quieto. de família, de não reconhecer, né, de afastar, de expulsar de casa. Não, eu não estou nessa comissão, não, eu não sou gay, né? Pois é, exatamente. Isso é até uma dificuldade de outras pessoas, porque assim, a gente tem afinidade com a causa, a gente quer trabalhar pela diversidade e pelos direitos humanos, mas também muita gente tem receio disso. Então, eu estou na comissão, vão me associar, né, a ser uma pessoa LGBT, isso atrapalha um pouco. Mesmo que seja pelas costas, né? Pois é. Será que ele é, né? Pois será que ela é? Essa abordagem, infelizmente, é comum. Mas aí, assim, esse ano em particular, a gente consegue, inclusive o próprio Movimento Nacional, ele vem mapeando onde existem candidatos efetivamente identificados como LGBT e que tem um compromisso sério de verdade com essa causa. Eu acho que esse ano vai ser uma eleição diferente nesse sentido. Ok. Conversamos com a Rita Mendonça, ela é presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada. Pauta especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.